Fundamental. E o Pedro Duran preparou para a gente aqui, Carol, também, digamos assim, uma aproximação, conseguiu juntar as especificidades que nós temos entre a Pensilvânia e fazendo também uma correlação aqui com o Brasil, com Minas Gerais, né, Pedro? É isso. Na verdade, eu vou pedir já desculpas pelo plágio pro Américo, porque eu roubei essa ideia dele ontem, quando ele falou aqui ontem no live que a Pensilvânia seria como Minas Gerais para as eleições brasileiras, que é um estado que acaba definindo a eleição por ter essa função de pêndulo. E eu fui olhar para o histórico, Estevão, claro, Américo e Carol, para poder entender se de fato as eleições nos Estados Unidos e no Brasil têm Pensilvânia e Minas Gerais como definidoras do resultado, ou o comportamento desses estados pode dar uma pista de quem vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos. E nessa comparação simpática entre a Minas Gerais americana e a Pensilvânia brasileira, que não tem pão de queijo, mas tem o Peach Stick Shake, que é um lanche comum lá, é tipo um sanduíche de carne louca. A gente mostra agora os dados que ajudam a embasar essa teoria de que a Pensilvânia pode ser a Minas Gerais americana. Vamos dar uma olhada então nessa tela para a gente poder olhar o histórico das eleições. Aqui, Estevão, Carol e Américo, a gente tem a comparação da Pensilvânia com Minas Gerais e o histórico das últimas eleições. Começando então pelo estado americano, a gente tem em 2008 vitória de Barack Obama, 54% na Pensilvânia, 52,9% nos Estados Unidos. Evidentemente, a gente sabe que já falou várias vezes que a eleição americana não é definida por maioria absoluta de votos, mas a maioria absoluta acaba definindo quem leva os delegados dos estados. Em 2012, uma votação um pouco mais apertada, 51,9% na Pensilvânia, 51,1% nos Estados Unidos. Em 2016, foi aquela eleição onde Donald Trump não consegue a maioria absoluta contra Hillary Clinton, mas acaba levando a eleição justamente por conta da conta dos 270 delegados. Aqui, ele teve a maioria na Pensilvânia, também venceu no estado, mas com uma maioria apertadíssima, 48%, a Hillary ficou com mais ou menos 46%. E nos Estados Unidos, os 46% dele contra os 48% da Hillary, levou a Pensilvânia e levou as eleições americanas. Isso também acontece em 2020 com a eleição de Joe Biden, que venceu com 50% dos votos na Pensilvânia e 51% nos Estados Unidos. Aqui, como são votos totais, a gente tem um número menor do que 50%, mas a maioria efetivamente. Se a gente passa para Minas Gerais, olhando o histórico das eleições, a regra é exatamente a mesma. Luiz Inácio Lula da Silva, eleito em 2006, na sua segunda eleição, com 65% em Minas e 60% no Brasil. Uma vantagem bem significativa para o então candidato à reeleição. Dilma Rousseff, em 2010, assume para sua primeira eleição com uma vantagem também folgada, 56% em Minas e 58% no Brasil. Passando para 2014, 52% em Minas e 51% no Brasil, um pouquinho mais apertado. Jair Bolsonaro amplia um pouco mais essa vantagem, faz 58% em Minas e 55% no Brasil. Em 2022, Lula ganha com uma diferença apertadíssima, tanto em Minas quanto no Brasil. Em Minas foi até mais apertada, 50,2% contra 50,9% no Brasil. Aqui para trazer um panorama, para mostrar como estados que têm uma população relevante, têm um papel importante na economia, acabam definindo o pensamento dos eleitores e tem uma mistura de dois opostos, né? Tanto Minas Gerais quanto a Pensilvânia tem um volume muito grande de eleitores que estão mais à esquerda ou mais à direita. No caso dos Estados Unidos, mais ao lado republicano, mais ao lado democrata. Então, esses números ajudam a mostrar como esses estados podem ser decisivos para as eleições, mas também podem ser um termômetro do resultado.